Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirelle de Andrade e na aula de hoje nós estaremos estudando sobre o nosso componente curricular de matemática. Nós iremos utilizar para estudo os materiais correspondentes ao nosso livro didático, A Conquista da Matemática do 5º ano, e o nosso caderno de atividades de matemática do 5º ano. Então, tenham esses materiais em mãos, tá bom? Mas antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos iniciar realizando aqui uma reflexão através de uma frase que a tia escolheu com todo carinho para estarmos realizando esta reflexão, que é a seguinte: que nada te impeça de seguir em frente, de cumprir planos, de perceber nos detalhes motivos que trazem felicidade. Então, qual é a reflexão que nós podemos tirar dessa frase? Que apesar dos obstáculos, dos cansaços, das desmotivações diárias, até mesmo da rotina de ser cansativa, que nós não venhamos a cair num descaso de tristeza, de frustração, que nós possamos sempre ter pensamentos otimistas, pensamentos alegres, positivos, que nos proporcione alegria em nossos corações. E que nós possamos ser felizes hoje mesmo, tá bom? O futuro é hoje, o futuro é nesse momento, então que nós possamos ter fé no Senhor para que nós possamos vencer as batalhas diárias, que nós possamos ter a nossa mente positiva, porque tendo a mente positiva, o nosso corpo ele tem vitalidade para a realização das atividades diárias. Então, venhamos a ser felizes hoje, venhamos a ser pessoas melhores hoje, venhamos a realizar as nossas atividades da melhor forma possível hoje. Porque vocês podem ter certeza que realizando as atividades da melhor forma possível, nós só tendemos a obter bons frutos. Nós só temos a possibilidade de obter bons frutos. Então, vamos a fazer boas plantações, para obtermos boas colheitas. Então, vamos nós à nossa aula de hoje. Abram o nosso livro didático na página 125. Página 125. Hoje nós estaremos estudando sobre medindo volumes, tá bom? Antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos compreender o que é medindo volumes, que vocês lembram que nós já estudamos sobre metro quadrado? Hoje nós iremos realizar o estudo de medindo volumes. Então, as medidas de volume possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de sólidos. Nós podemos observar aqui que nós temos vários cubos. Esses cubos aqui representam a construção de número 1. Nós temos este outro que representa a construção de número 2 e a construção de número 3. Então, veja a seguir construções feitas com blocos cúbicos de mesmo tamanho. Quantos blocos nós podemos observar que existe na construção de número 1? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Muito bem, vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4. Então, quantos cubos existe na construção de número 1? 4. Muito bem. E na construção de número 2? Somente um cubo. E na construção de número 3, vamos contar? 1, 2, 3, 4
5, 6, e não por 6 blocos. A construção de número 3 é constituída por 6 blocos. Então, se eu lhes perguntar qual a construção que contém mais quantidade de blocos, é a construção de número 1? Não. É a construção de número 2? Não. É a construção de número 3? Sim. Muito bem. Podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com metro linear envolvendo comprimento e com um metro quadrado, no caso nós trabalhamos com um metro quadrado, como a tia falou, que envolve o comprimento e a largura. Vocês lembram que nós já realizamos o cálculo do metro quadrado de várias figurinhas, que é a multiplicação do comprimento pela largura? Isso mesmo, agora nós iremos estudar sobre os volumes, né, a medida dos volumes. Associamos o metro cúbico a 3 dimensões. Enquanto trabalhamos com o metro quadrado, comprimento e largura, no volume, né, nós trabalhamos com 3 dimensões, que é a altura, comprimento e a largura. Foi adicionado mais uma, né, meus amores, que no caso aqui é a altura. As unidades de metro cúbico são quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. E para realizarmos a transformação, por exemplo, de 1 quilômetro cúbico em 1 hectômetro cúbico, nós iremos multiplicar. Agora, se for o inverso, transformar 1 hectômetro cúbico em quilômetro, nós iremos dividir. Isso por 1000. Então, vamos aqui, ó. Preste bem atenção. O metro quadrado, nós trabalhamos com 2 dimensões, ó. Na parte do metro quadrado, qual é o símbolo? Qual é o símbolo do metro quadrado? Isso, muito bem. Nós trabalhamos com quais dimensões? Comprimento e a largura. Já na parte do volume, que é as medidas de volume, nós trabalhamos com o quê? Com a altura. Nós trabalhamos com o comprimento e também com a largura. Então, nós temos aqui um acréscimo, né, da altura. No metro quadrado, nós realizamos o cálculo do comprimento vezes a largura. Já quando trabalhamos com as medidas de volume, nós realizamos o acréscimo da altura para realizarmos a multiplicação. Altura vezes comprimento vezes largura. Só lembrando aqui que na parte das medidas de volumes, nós temos também que trabalhar, né, com a parte do km elevado à terceira potência, ou quilômetros cúbicos. Então, quando vocês se depararem com esse símbolozinho aqui, km elevado à terceira potência, ou quilômetros cúbicos, equivale aos quilômetros cúbicos, tá bom? Quilômetros cúbicos. O símbolo dos quilômetros cúbicos é esse daqui. Já do hectômetro cúbico, nós temos o H e o M, tá bom? Sempre elevado a 3, justamente que é o cubo, tá bom? Então, HM elevado à terceira potência, ou hectômetros cúbicos.
parte do decâmetros, né? Decâmetros cúbicos. O metro é bastante conhecido, só que aqui nós estamos trabalhando com o metro cúbico. Metros cúbicos. É a parte dos centímetros, né? Centímetros cúbicos também. Centímetros cúbicos e, por fim, né, os milímetros, que é milímetros cúbicos. Então, vamos nós aqui. Este símbolo representa quilômetros cúbicos. Quilômetros cúbicos. Vocês estão observando que nós estamos trabalhando aqui com a potência 3? Porque é a parte do volume, entendeu? A parte dos volumes. Sempre trabalha-se a parte do cúbico. Então, este símbolo representa quilômetros cúbicos. HM representa hectômetros cúbicos. DAM, que é o decâmetros cúbicos. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Então, quando nós nos referimos a medindo volumes, nós estamos trabalhando com esses símbolos aqui, com essas unidades de metro cúbico, tá bom? Então, para que eu possa transformar um quilômetro cúbico em um hectômetro cúbico, eu vou estar multiplicando por 1000, tá bom? Se eu quiser multiplicar um hectômetro cúbico em decâmetro cúbico, eu vou estar multiplicando por 1000, tá certo? Ó, se eu quiser transformar um quilômetro cúbico em um hectômetro cúbico, eu multiplico por 1000. Só que se eu quiser transformar um quilômetro cúbico em um decâmetro cúbico, eu vou ter que seguir os passos até chegar aqui. Então, eu vou ter que multiplicar quilômetro cúbico vezes 1000, que é para que eu possa transformar em hectômetro cúbico. Depois que eu transformar em hectômetro cúbico, eu vou estar multiplicando com mais 1000 para me chegar aqui ao decâmetro cúbico, tá bom? E caso eu queira realizar a transformação de decâmetro cúbico em quilômetro cúbico, eu vou estar realizando a divisão por 1000, que é o inverso, tá bom? Então, eu realizo a divisão por 1000, seguindo o mesmo passo que eu vim. Então, eu vou voltar no mesmo passo. Por 1000, depois dividir por 1000. Agora, se eu quiser transformar quilômetro cúbico em metro cúbico, eu vou estar multiplicando por 1000. Eu vou indo passo a passo, seguindo passo a passo. Multiplico por 1000 e também por 1000. Até chegar aqui, parei. Só voltando aqui. Quantos blocos são necessários para fazer a construção 2? Quantos blocos são necessários? Nós podemos observar que somente um, né? Então, coloquem aqui. Um bloco. Na construção 1, nessa construção aqui, foram utilizados quantos blocos? Nós podemos observar que foram utilizados 4 blocos. Quantos blocos foram usados na construção 3? 6. Tomando-se como unidade de medida o volume do bloco representado na construção 2, ou seja, como unidade de medida, nós vamos utilizar somente um bloco para representar a unidade de medida. Podemos dizer que o volume da construção representada na figura 1 é 4 blocos. Sim, nós temos 4 blocos que representam a construção 1. O volume da construção representada na figura 3 são 6 blocos. As atividades que vocês estarão realizando é a primeira questão da página 125 e a segunda questão da página 126. Coloquem o seu nome e a data da atividade.
é muito importante que vocês coloquem um nome e a data justamente para identificação no momento da correção. Primeira questão. O sólido representado abaixo pode ser chamado de bloco retangular. Ele pode ser chamado de bloco retangular porque ele tem a forma de retângulo, tá bom? Ele tem dois lados iguais e dois diferentes. Para determinar o volume desse sólido, considere o volume de um dos blocos menores que formam como unidade de medida. Qual é o volume desse bloco retangular? Aqui ele pediu para nós ter como unidade de medida a construção 2, porque um bloco representa uma unidade de medida. E aqui ele está falando da mesma forma. Considere o volume de um dos blocos. Então, nós vamos pegar como referência o volume de um desses blocos para fazermos a contagem, né? Para sabermos o volume desse bloco retangular, tá bom? A segunda questão, o cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. Então, a aresta, como podemos observar, é essa linha que faz todo o desenho da figura. Então, essa linha aqui, ela se chama aresta. A aresta é a linha, o encontro dessas duas arestas forma-se o vértice e essa parte aqui se chama face. O volume desse cubo é 1 centímetro cúbico. Então, o volume total desse cubo é 1 centímetro. Por quê? Multipliquei 1 vezes 1 vezes 1. Multipliquei a altura vezes o comprimento vezes a largura, tá bom? Que tudo é 1 centímetro. Tomando-se esse cubo como unidade de medida, escreva o volume em centímetro cubo de cada sólido a seguir. Então, vocês vão observar o sólido do item A e do B. E está fazendo o cálculo do volume dele. Como é que eu faço o cálculo? Multiplicando a altura vezes multiplicando a altura vezes o comprimento vezes a largura. Como ele fez aqui, ó, o cubo representado ao lado tem 1 centímetro de aresta. No caso, tem 1 centímetro de aresta. O volume dele é 1 centímetro cúbico. Então, se ele é 1 centímetro cúbico, se o volume dele é 1 centímetro cúbico, e se vocês vão utilizar de 1 centímetro cúbico para fazer o cálculo e obter o volume de cada uma dessas figuras, é só vocês seguirem a mesma regra da primeira questão, tá bom? Porque você já tem como referência que ele aqui equivale a 1 centímetro cúbico. Então, é só vocês fazerem aqui a contagem, 1 centímetro, e aí por diante. A outra atividade, ela se encontra no caderno de atividade de matemática de vocês. Vocês vão estar abrindo na página 88. Página 88, questão de número 5. Questão de número 5. Pode colocar aqui do ladinho o nome e a data. Questão de número 5. Pinte da mesma cor os cartões que indicam a mesma medida. Então, por exemplo, eu vou pintar da cor vermelho os cartões que representam a mesma medida. No caso aqui eu tenho 2,7 quilogramas. Então, eu vou pintar de vermelho o quilogramas e vou observar se tem outro aqui, quilogramas correspondente. Podemos observar que tem, então eu pinto da mesma cor. Isso serve para centímetros, metro e assim por diante. Desde já desejo a todos excelentes estudos e fico no aguardo da devolutiva das suas atividades.